Saúde e Vida volta falando sobre acidente vascular cerebral e ficou no ar aqui o que fazer, né? Porque o atendimento, a gente tem hospitais, tem gente capaz para atender bem, conseguir reverter, só que isso está um pouco concentrado em algumas regiões do estado, né, deputado? O senhor veio rapidamente de Sorocaba, mas se a pessoa está lá no Vale do Ribeira, não é tão rápido assim, né? Ela pode, esse tempo perdido aí pode trazer sequelas importantes, né? Na realidade, você teria que ter, para essas cidades menores e mais distantes dos grandes centros, você teria que ter um helicóptero, né? O que não existe. Aliás, no interior do estado, a realidade da saúde é aquilo que a gente chama de empurroterapia. Grande parte das demandas que chegam para os parlamentares é de pedido de ambulância, porque como eles não têm um nosocômio lá, eles não têm o equipamento público, a política do pequeno município é pegar o seu paciente e levar para outro lugar, e correr para os grandes centros, onde você tem um hospital de referência, um conjunto hospitalar como tem o de Sorocaba, que atende 48 municípios. Ou universidades mesmo, né? Algumas regiões, algumas cidades, tudo isso. A dificuldade é muito grande. Pois é, e nessa área da fisioterapia também, né? O pós, eu acho que talvez seja pior do que o primeiro atendimento, não é, doutor? Olha, eu sempre aprecio e gosto de trabalhar em equipe, né? Não é um médico que recupera o paciente, né? O médico é um agente também do sistema. Mas nós dependemos das nossas enfermeiras, deles depois. Fisioterapeutas, o trabalho deles é hercúleo. Fono também. Fono, que é difícil você ter no serviço público a fono, psicólogo. Entendeu? Quer dizer, então, você tem essas dificuldades. E o pós, como você está falando, é difícil para a família, né? Porque essa pessoa saiu de casa de manhã andando e vai voltar depois de alguns dias sequelado, né? Com dificuldade, é que eu falei no começo do programa, dificuldade para falar, dificuldade para segurar um garfo, para comer. Não é, deputado? O senhor passou por isso rapidamente, foi rápida a recuperação, mas é muito difícil. Deve dar um medo lascado na família, né? De, ai, meu Deus do céu, cadê, né, a esposa, por exemplo? Cadê aquele homem para o filho? Cadê aquele pai? Você sabe né, de uma que agora coisa? depende de mim, né? Demanda muito exercício, né? No meu caso, o meu maior temor, depois que eu tive a primeira convulsão, era acontecer isso novamente em público. Eu sou uma pessoa pública. Pois é. Imagine aqui na tribuna da Assembleia, eu estou fazendo um discurso defendendo um projeto e, de repente, tem uma convulsão na frente das câmaras da TV Assembleia. Pois é. Isso acontece, digamos assim, essa situação, né, de estar frente às câmeras e tal, lá no interior, acontece muito, com as TVs do interior. Claro, claro. Né? Não, e não só isso, imagina que em frente aos netos também, o senhor tem netos, né, deputado? Dá uma insegurança enorme, né? E esse pós é muito importante, né? Extremamente importante. O paciente recebeu alta hospitalar, como eu disse anteriormente, já tem o segmento, esse tempo, né, de hospital pode durar um dia, dias ou semanas, em alguns casos até meses. Então, você já tem um acompanhamento fisioterapêutico. Vindo para casa, recebendo alta, você tem a opção de atendimento domiciliar ou ir até uma clínica, ou até alguma instituição de tratamento. E as pessoas mais simples meio acabam se conformando também, meio achando que não tem jeito. Exatamente. Quando tem. Muitas pessoas não têm informação de que pode melhorar. Independente de ser leve, moderada, numa classificação fisiológica. Pode melhorar. Ou grave, mas pode melhorar. E cada melhora é uma conquista, né? Exatamente. O que eu sempre digo é que a gente tem que estimular. Ou seja, eu nunca sei meu paciente em quanto tempo e o quanto ele vai melhorar. Porém, eu sei que tem que ter estimulação diária e contínua, não só com a fisioterapia, mas também com o apoio de todo mundo, porque a gente deixa também para esses pacientes mais carentes que entram em contato com a fisioterapia neurológica. A gente tem uma série de atividades, exercícios, orientações. Aqui a família, e aqui na Escola Paulista de Medicina a gente faz muito isso, a gente faz um treinamento de um familiar, de um possível acompanhante, para que ele possa estimular, entre aspas, esse treinamento de fisioterapia, para que ele possa estimular aquele ente querido durante a semana. E volta na próxima semana
para a gente observar. Segue como orientação, tratamento orientação, que não é o mais adequado, mas se garante que vai ter garante continuidade. que vai ter continuidade. O indivíduo vai se tornar o cuidador, né? Exatamente. Então, eu acho que até nós aqui temos que agradecer ao Dr. Rodrigo, né, por esse serviço de utilidade pública que nós estamos prestando aqui. Ele acaba de falar de uma das coisas mais importantes, que é essa verdadeira obstinação nos exercícios, né, no pós, como diz a Isabel Ortiz Mendes. Após o acontecido, você tem todas as condições de recuperar, de se restabelecer completamente. Basta da tua vontade, da tua dedicação. Estou dizendo isso para o telespectador aqui, porque é possível que nós estejamos sendo assistidos agora por pessoas que tiveram algum tipo, não é? É que há casos que são mais difíceis, mas a recuperação é possível. É completamente possível. Deve se estimular independente do grau de sequela. Você deve estimular, porque a tendência assim, vai recuperar? O quanto vou recuperar? A gente não sabe. Mas estimulando, você pode alcançar. Porque muitas vezes você, como a população, muitas pessoas ficam paradas achando que não vão se recuperar. Acreditam que vão permanecer para o resto da vida numa cadeira de rodas, acamadas, enfim, por falta de informação. Então a gente tem que, no mínimo, informar, né, para saber que tem. Agora, dentre as condições de buscar esse tratamento, você bem informado, aí cabe a cada um, entre a vontade do paciente, do familiar, dar esse suporte e buscar algo para melhorar. Né? Dedicação pessoal. Muitas vezes a gente fala e a gente acaba fazendo pouco. E dentre os serviços que a gente trabalha, a gente consegue informar. Rodrigo, muitas vezes, mais informação do que tratamento. Falando em informação, estamos chegando ao final do programa. Eu queria já que você fizesse suas considerações finais, mas pensando um pouco naquilo que a gente não falou, que é a prevenção. Sim. Né? De que forma aí a fisioterapia pode ajudar na prevenção? A fisioterapia preventiva hoje atua de uma maneira contínua e assídua em relação a todos os pacientes, aqueles que ainda não são pacientes, né? E acreditar que existe a prevenção através do que a gente sempre orienta aos médicos, atividade física, se alimentar bem, não fumar, não beber, ou seja, evite maus hábitos e faça atividade física. Eu sempre digo, movimente seu corpo e seja feliz. Ou seja, a melhor maneira de você se prevenir é fazer atividade, comer coisas saudáveis, tá? E evitar maus hábitos. E a fisioterapia preventiva tem feito, através disso, com orientações e exercícios. O que é difícil é que a população, nós, só procuramos algo quando temos algum sinal ou sintoma. E quando você já tiver algum sintoma, pode ser tarde. Você vai até o médico, ou até mesmo, conhece um fisioterapeuta, vai atrás do físio e não tem. Então, vamos correr atrás. Qualquer tipo de sinal ou sintoma, qualquer dor, independente de ser um sinal que preceda aí um AVC, no nosso assunto de hoje, vá ao médico. É que pelo excesso, vá ao médico para avaliar, fazer um exame, ver que não tem nada. Tá, ok? Essa é a orientação que eu deixo. Pois é, doutor, muito obrigada pela participação. Queria falar dessa coisa da prevenção. Colesterol, são os exames de rotina que são importantes de fazer. Eu acho que o Rodrigo abordou bem e, na realidade, é o seguinte, vida saudável, alimentação correta, atividade física, consultar o médico, dependendo da faixa etária, com maior frequência durante o ano. Diminuir o estresse também. Diminuir o estresse. Importantíssimo. Importantíssimo. E, falando em estresse, antes do programa, eu ia falar eu havia lhe dito que eu ia falar uma coisa meio alarmante. Foi feita uma pesquisa no Ministério da Saúde do ano 2000 a 2010. E observou-se que o número de jovens de 15 a 34 anos, veja bem, 15 a 34 anos, nas mulheres aumentou em 41% o número de AVCs e nos homens em 64%. Né? E, neste período, 62 mil pessoas desta idade. Você fala, 62 mil pessoas morreram no universo de pacientes... Desta idade, jovens. Desta idade, de 15 a 34 anos, morreram por causa de AVC. Então, quando você falou em estresse, então eu sempre penso uma coisa. Toda vez que eu dou alguma entrevista sobre AVC, eu sempre penso numa coisa. O senhor brincou de carrinho de rolemã, né? Sim. Você também deve ter brincado. Empinou pipa. Pois O que a nossa geração faz hoje? Pois é.
está sentado na frente de um computador. Não, você está na sala de aula, você está sentado ao lado de um competidor seu. Então você já passa a ser um indivíduo estressado. Entendeu? E mais um dado que eu acho que é importante. E não é só isso, você fica sentado na frente do computador, sentado na frente da televisão, sentado na frente do videogame. Não, o medo do assalto, etc. e tal. São paranoias. Paranoias que não é à toa que eu imagino, eu não sei se temos vive esse sob número, pressão. Mas eu imagino que nos grandes centros urbanos o número de acidentes vasculares com certeza, Essa estatística ela é maior nos grandes centros. E só mais uma coisinha. É importantíssimo que se libere para os hospitais públicos uma substância, não vou falar o nome comercial dela, chamada trombolítico. É uma substância que você chega no hospital para AVC isquêmico. Você toma faz a aplicação dessa injeção na veia. Ele consegue dissolver. Ele dissolve o coágulo. Ótimo. Então você pode tornar um indivíduo que teria um AVC leve em 0, um AVC moderado num leve ou 0, num grave, num moderado ou leve. Então isso é importantíssimo, ainda não foi disponibilizado para o serviço público, mas é uma droga... Depende da Anvisa ainda, é isso? Não, depende... Ministério da Saúde. Isso, depende de muita coisa. Ah, mas aqui dá para o deputado vamos brigar. Fazer... provocar os nossos companheiros no Congresso Nacional, né? As pessoas... Porque é uma droga cara, então acho que acaba tendo alguns Muito problemas. obrigada pela participação e as suas considerações, depois do problema que eu tive de saúde, eu passei a legislar mais sobre saúde pública. É minha, por exemplo, a Lei Estadual de Atenção Integral à Saúde do Portador da Doença de Parkinson, que hoje tem todo o medicamento, toda a fisioterapia e tal, graças a uma nova lei estadual de nossa autoria. Nós queremos agradecer aqui ao Dr. Santino, ao Rodrigo, nosso fisioterapeuta, né, pela presença e essa grande contribuição que dá nesse trabalho de utilidade pública que a TV Assembleia presta aos nossos telespectadores. E a conversa deve continuar aqui nos bastidores para ver o que fazer no caso desse medicamento. Obrigada a você que está em casa acompanhando Saúde e Vida de hoje. Obrigada aos nossos convidados. Obrigado. Nós teremos um encontro no próximo programa. Sem estresse. Até lá.